da taxa de juros. Eu vou começar com esse vídeo aqui do Nassif, ó. Nassif, que é um cara que eu gosto muito, respeito bastante, um jornalista aí. E o Nassif, pessoal, vai comentar sobre a falácia de que existe uma gastança no governo federal, tá? E eu vou adiantar aqui uma questão, tá? Que é o seguinte, ó, tanto é falácia, pessoal, tanto é falácia de que tem gastança, de que tem muito servidor público, que assim, ó, a fila do INSS, passado 18 meses do governo Lula, continua. Por quê? Porque não tem gastança, porque tinha que gastar mais para acabar com a fila. Tinha que ter contratado servidores para o INSS. Eu sempre digo aqui que a gente tinha, lá no final de 2015, quando a presidenta Dilma foi apeada do poder num golpe, nós tínhamos, pessoal, vocês não vão acreditar no que eu vou dizer, mas nós tínhamos 45 mil servidores no INSS. 45 mil. E hoje, pessoal, nós temos pouco mais de 18 mil servidores. A gente perdeu 26 mil servidores nos governos Temer e Bolsonaro, só no INSS. Foram mais de 100 mil servidores que a gente perdeu com o golpe e com o governo do inelegível. Então, esse papo de gastança, esse papo de que tem muito servidor público, é a falácia da falácia. E o Nassif vai trazer dados aqui. Ele vai trazer comparação com outros países. Vamos assistir aqui. Até que eu escrevi hoje aí, essa questão da gastança. Uma das coisas mais hipócritas que eu já vi em termos de jornalismo aí é essa insistência na gastança. A desinformação é uma questão de desinformação e uma questão de malícia mesmo. Por quê? Porque o alvo, o que é considerado gastança? Você vê, as universidades estão sem recursos para manutenção. Repor esse dinheiro é gastança? Daí falam em tirar o piso da educação e da saúde, como se a gente já tivesse recursos adequados sobrando nessa área. Daí, quando você vai ver, no artigo eu publiquei até um bom trabalho feito pela UOL, você pega o pessoal de combustíveis, que é o pessoal que mais tem reclamado aí, o Rubinho Ometo, que é neto do Orlando Ometo, é um grupo antigo reclamado aí da gastança e tudo aí. Eles ganharam subsídios enormes. Você pega o setor de combustíveis, tem duas áreas. Primeiro, a área oficial, formal, com subsídios enormes, sem PIS, sem COFINS, sem tudo. E você tem a outra área, que é a área cinzenta, aí, dominada pelo PCC. Então, leiam os números desse artigo que eu coloquei hoje, aí, inclusive alguns números trazidos aí pelo Ladislau Dauber, e vocês vão ver onde que está a gastança do país. Você pega... A gente fez um cálculo simples. No ano passado, se no lugar de 13,5% de taxa Selic fosse 7%, o resultado seria quase que o orçamento da saúde. Mas não pode porque o Brasil tem déficit, tem receio de déficit público e de inflação. Eu publiquei hoje uma tabela com vários países da Europa, a taxa básica de juros, a taxa de crédito ao consumidor, que é um escândalo. Pega a Itália, a França, 4%. Aqui é 25%. E tudo isso é dinheiro que é drenado da economia para o rentismo, não é para investimento. Tem que separar o investidor do rentista. O investidor é o sujeito que acumula recursos e aplica em novas empresas. O rentista é o que acumula, simplesmente. Até algumas décadas atrás, o grande fator de crescimento das empresas era a reaplicação de lucro. Hoje, com essa questão do controle ser pulverizado e estar em mãos de fundos, o que eles querem é dividendo, é tirar o dinheiro da empresa, então não vai para investimento. Quando você chega a pessoa física lá que tem que pagar 25%, 30%, 40% de juros ao ano, esses juros a mais que ela paga é dinheiro que ela tira do consumo. O empresário que é obrigado a pagar 20%, a taxa média de crédito para a empresa aí, 20%,
A diferença, os 16% aí, é dinheiro que sai do crescimento da empresa para os financistas, para bancos e para fundos de investimento. Rentismo puro, né, pessoal? Rentismo puro. Aliás, o Nassif falou ali no professor Ladislau Dalbor, que traz dados nesse estudo que ele publicou ali do UOL. O Ladislau Dalbor tem uma obra magnífica, A Era do Capital Improdutivo, que ele fala desse capital que entra no país só para render, só para gozar desses juros que hoje no Brasil é a maior taxa de juros reais praticadas no mundo. Nós temos uma inflação que não chega a 4% e a taxa de juros está em 10,5%. A inflação está entre 13,5% e 4%. Então, nós temos quase 7% de juro real. Então, o cara que está investindo 10 milhões aqui no Brasil por mês, o cara que está investindo 10 milhões por mês, ele está levando 700 mil. 700 mil num mês sem fazer nada. Nada. Não tem como, pessoal. Não tem como, sabe? O Nassif falou muito bem, esse dinheiro não entra para desenvolvimento do país, para a indústria, para a geração do emprego. É só para render, só para render. É rentismo puro, é capital improdutivo total. Então, esse é o ponto central que tem que ser visto aí quando começa a falar em gastança. E daí, poxa, mas está a dívida pública crescendo com proporção do PIB. Evidente, a dívida pública ela cresce pela taxa Selic, crescia 13,5% ao ano. 13,5% ao ano, sem render um tostão para investimento. Deve falar, não, precisamos cortar, porque tem que o país economizar para compensar esse aumento. Corta onde? Saúde, educação, infraestrutura. Eu não sei até quando que vai esse jogo de cena. Né? É uma mentira. Talvez a maior mentira coletiva que já se aplicou no país. Eu estava vendo até a Rádio Cultura, aquela Vera Magalhães, e aquele historiador, que eu esqueci o nome. Outro dia peguei a Rádio Cultura FM à noite, lá, em vez de falar de cultura, de música, porque é a gastança. Meu Deus, essa repetição da mídia em cima da gastança é uma das coisas, eu não digo ridícula, não. Seria ridículo só se não fosse tão perniciosa assim. Enquanto o país não... É uma estratégia e é habilidosa. É diário esse martelamento na cabeça do povo trabalhador de que existe uma gastança, de que funcionário público é privilegiado, ganha bem, tem servidor público demais, é tudo vagabundo, podia ter menos. Aí tu vai no posto de saúde, tem fila. Tu precisa fazer uma cirurgia, tem que esperar 8 meses. Por quê? Porque tem funcionário demais, será? Então, o povo trabalhador tem que abrir o olho também. E é importante esse comentário do Nassif, é importante que a gente use aqui a voz trabalhadora para fazer o contraponto, para também todo dia dizer aqui que é mentira da mídia essa história de gastança, que é mentira da direita essa história de gastança. Não tem gastança, não tem. O Brasil é longe de ser o país que mais tem servidor público. Nos Estados Unidos, proporcionalmente, os Estados Unidos têm muito mais servidor que o Brasil. A Europa tem muito mais servidor público que o Brasil. A França, todos esses países têm muito mais servidor público que o Brasil. A gente tem menos servidor público do que a gente deveria ter no Brasil. Essa é a realidade. E a gente paga pouco para o servidor público. Pouco. Tinha que pagar mais. Ah, Portinho, mas tu está comparando. O pessoal ganha salário mínimo e o servidor público ganha muito mais. Não é isso que tem que fazer, pessoal. Não é nivelar por baixo. O que tem que aumentar é o padrão do salarial do trabalhador da iniciativa privada. Isso sim. Também estamos nessa luta. Agora, tem servidor público no INSS, por exemplo, que é o meu campo, né, pessoal? Eu sempre trago o INSS porque é o meu campo, onde eu atuei a vida inteira.
O INSS vocês não vão acreditar, mas eu sempre digo, tem servidor do INSS que o salário básico é inferior ao salário mínimo. Ele tem que ganhar abono para chegar no salário mínimo. Essa é a realidade, pessoal. A realidade não é o que essa imprensa mentirosa fala. Não sair desse círculo. E o que estão fazendo? Estão cercando aí o Copom, tem reunião do Copom. O que acontece? Reunião do Copom para decidir as expectativas em relação à taxa de juros e tudo. Desde segunda-feira, o mercado agitando o dólar e agitando taxa futura. Isso aí é cartel. Cartel. Por isso que o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas da União têm que abrir essa caixa preta. Isso é cartel, que se chama. Você combina. Isso aí na Inglaterra teve um movimento desse. Na França deu processos, multas de bilhões de dólares em cima de quem manipulou a libra esterlina. E aqui o que está acontecendo é uma manipulação do real através da Selic aí. Ótimo comentário. Ótimo comentário do Nassif, trazendo questão extremamente atual e importante para nós da classe trabalhadora. A gente tem que estar atento, a gente tem que se ligar nessa luta. O Lula hoje deu uma entrevista para a Rádio CBN peitando o Campos Neto, sabe? Colocando esse tema na pauta. Importante, mas tem que continuar. Tem que continuar. Não dá para o Lula esquecer e comer churrasquinho depois também com o Campos Neto. Né? Campos Neto é nosso inimigo. O Lula e o Haddad não podem chegar um momento lá e comer churrasquinho com o Campos Neto. Não dá. Né? Já fizeram isso no final do ano passado. Então, assim, o que o Nassif falou ali? Isso é fraude. Isso é fraude. O que o mercado faz em relação aos índices, ele falou ali da subida do dólar sendo esquentado no Brasil essa semana. Porque tem reunião do Copom, para o Copom ter uma justificativa para manter essa taxa de juros. Campos Neto sai em dezembro agora. O Lula vai indicar o novo presidente do Banco Central. Está na cara que a missão do Campos Neto é manter essa absurda taxa de 10,5% até o final do ano. Está na cara isso aí. Através de fraude no Boletim Focus, esquentando o dólar, aumentando o preço do dólar para criar pânico na economia. Com essa mentira da gastança que o Nassif acabou de falar, né?